do ano, nós chegamos ao final do PET 6. Vamos então corrigir a quarta semana. Vai falar sobre plano cartesiano e ampliação e redução. Você já deve ter assistido o tutorial, eu já mandei 2 tutoriais para vocês e vocês vão ver que é facinho. E como o plano cartesiano pode ajudar a gente quando você quer ampliar ou reduzir alguma coisa. Vamos lá? Então, a primeira atividade fala a menina louca. A empresa Menina Louca faz roupas e acessórios voltados para adolescentes e pré-adolescentes. Abaixo podemos ver seu logotipo. Então, tem o logotipo da Menina Louca aqui, ó. Para celebrar um ano, a empresa pediu a uma gráfica que produzisse camisetas e bottoms com sua logo. Para isso, a gráfica teve que apresentar uma ampliação e uma redução do logotipo para análise. Observe ao lado as alterações apresentadas pela gráfica. Você acha que a ampliação e a redução estão fiéis ao logotipo? Justifique sua resposta. Gente, olha aqui, ó, vocês acham que isso aqui é uma ampliação? A ampliação ela tem que ampliar na largura, na altura, tem que tudo. Tem que ampliar no todo, né? E se a gente pegar a menina aqui, ó, é como se ela pegasse e você esticasse ela. E ela ficou esticada. É como se você pegasse a imagem e esticasse. Ela não ficou ampliada. Tanto é que ela tem a mesma largurinha aqui, ó, da de cima, né? Então, aqui, ó, ela ficou esticada, como se tivesse puxado ela. Ela não ampliou. E a redução, a mesma coisa aqui, ó, tá da mesma largura. Vamos pegar a redução aqui, ó. A redução, ela pegou e ela achatou a menina. Ela não, como é que se diz? Ela não reduziu, né? Ela tá com a mesma largura, ela diminuiu só na altura. Ela fez a redução só da altura e a ampliação só da altura. Então, não, a resposta correta é não, porque conservaram a mesma largura e aumentaram e diminuíram somente no comprimento, quando o correto seria tanto comprimento como largura serem proporcionais ao logotipo original. Então, essa é a primeira. Vamos para a segunda. A segunda fala aí, ó, o professor de matemática apresentou as figuras A e B à sua turma. João disse que a figura B era uma redução da figura A, pois são parecidas. Karine disse que não era uma redução, porque a figura B não era proporcional à figura A. E agora, qual aluno está correto? Justifique sua resposta. Para a gente, parece uma redução, mas para a gente ver se é redução, a gente tem que medir, gente. Olha aqui, ó, se foi reduzido. Aqui embaixo eu tenho quanto? Eu tenho 12 espaços, né? Tenho 12 quadradinhos de comprimento aqui. Aqui, do outro lado, eu tenho 6. Ó, dividido por 2, tá certo? Aqui, vamos ver se vai dividir por 2 também, ó. Aqui eu tenho 6 de altura e aqui eu tenho 3 de altura. Então, tanto o lado EA como o lado CB tem 6 e tanto o lado JF como o lado HG tem 3. Então, metade. Então, o que está transparecendo é que a figura B é metade da figura A. Mas tem uma outra medida que a gente tem que levar em consideração também aqui, ó. Essa altura total da imagem aqui, ó. Aqui a gente tem 10 unidades aqui de comprimento. E aqui a gente tem que ter 5. Só que a gente tem 6. Então, parece, mas não é, né? Então, qual aluno que está correto? Correto está a Karine, porque a altura do objeto não guardou a mesma proporção que as outras dimensões. Então, se a altura fosse 5, seria uma redução, porque seria tudo a metade. Mas, como não é, então, algumas medidas guardam, outras não, então não é.
Na 3, ele fala, quero ampliar esse triângulo, mas só posso alterar as coordenadas dos seus vértices. Represente no plano cartesiano abaixo uma ampliação do triângulo ABC apresentado nesse plano, alterando as coordenadas de seus vértices. Que tipo de operação devo fazer com as coordenadas dos vértices desse triângulo para conseguir obter uma ampliação dele? Então, a gente tem que fazer o quê? Se eu quiser dobrar de tamanho, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu quiser triplicar, eu vou multiplicar por 3. Então, para ampliar, eu tenho que multiplicar. A operação que eu tenho que fazer é a multiplicação. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos dobrar as coordenadas. Eu vou dobrar. O ponto B é 2, 1. Aí, o ponto A é 1, 2. Se eu multiplicar tudo por 2, que eu estou dobrando, vai ficar 2, 4. O B, que é 2, 1, vai ficar 4, 2. E o C, que é 4, 1, vai ficar 8, 2. Aí, eu vou colocar esses pontos no plano. Então, 2, 4 vai subir aqui do 2 e vir aqui do 4. Encontrou aqui. O B vai subir do 4 até o 2. Eu chamei aqui de A', vou chamar esse outro de B'. Do 2 até encontrar o 4 aqui, o ponto B', 4, 2. E o ponto C' era 4, 1, então eu vou lá no 8 e no 2. Então, aqui o C', 8, 2. Vou unir os pontos aí, ó. Eu ampliei. Repara que uma coisa que eu falei lá no tutorial também e repito aqui. Tá vendo que ele afasta? Ele era quantos? Ele era uma unidade aqui, ó. Esses dois pontos eram uma unidade afastado do eixo. Esse era uma unidade afastado do eixo Y. Aqui ficou 2 unidades. Quando eu dobro, eu faço isso também. Eu não só amplio, mas como eu afasto do eixo o mesmo tanto. Vamos triplicar para ver? Aqui, ó. Se eu multiplicar tudo por 3, o ponto A vai ficar, em vez de 1, 2, vai ficar 3, 6. Então, aqui, ó. 3 no 6. Aqui vai ficar o A, 2 linhas. O ponto B era 2, 1, vai ficar 6. Aqui, ó, subiu do 6. E em vez de 1, vai ficar 3. O ponto B, 2 linhas. E o ponto C, 4, 1, vai ficar no 12. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Então, ali, ó, o ponto C. E eu poderia também quadruplicar, só que aí nosso vídeo vai ficar muito grande, né, gente? Vamos para a próxima. Na 4, ele fala, para ampliar o triângulo da atividade anterior por um fator 3, isto é, para obter um novo triângulo a partir de ABC, cujos lados tenham medidas de comprimento iguais a 3 vezes as respectivas medidas de comprimento dos lados do triângulo original e cujos ângulos de novo triângulo tenham a mesma medida, os ângulos do triângulo ABC, 3 alunos efetuaram diferentes procedimentos sobre as coordenadas dos vértices do triângulo ABC. Então, um aluno falou, eu somei 3 em cada uma das coordenadas. Ele conseguiu? Não, porque ele somou. O que ele fez? É como se ele tivesse empurrado a imagem, mas não mexeu no tamanho dela. Eu multipliquei todas as coordenadas por 3. Aí, realmente, ele ampliou por 3, o do meio. E o da ponta? Somei cada coordenada com ela mesmo 3 vezes. Então, ele fez a coordenada mais coordenada mais coordenada. Então, foi a mesma coisa do segundo que falou que multiplicou por 3. Então, na letra A fala, o que acontece com o triângulo quando se soma 3 unidades as coordenadas de cada um de seus 3 vértices? Então, ele sofre uma translação. Ele translada de 3 unidades. Então, é como se a gente empurrasse o triângulo na direção nordeste, né? Tanto na horizontal como na vertical, por 3 unidades. Depois, na letra B, ele pergunta, o que acontece com o triângulo quando se multiplica as coordenadas de cada um dos seus 3 vértices por 3? Então, ele fica ampliado 3 vezes, triplicando o seu perímetro e aumentando 3 unidades da distância que ele tinha até o eixo. Na letra C, ele fala, o que acontece com o triângulo quando se soma
as coordenadas de cada um de seus 3 vértices com elas mesmas por 3 vezes. Então, é a mesma coisa que ampliar, que é a mesma coisa que multiplicar por 3, né? Quer dizer, multiplicar por 4. Ele somou 3 vezes. Então, ele usou 3 vezes o sinal de mais. Então, ele ficou com 4 vezes. Ele quadruplicou o tamanho. Se aumentarmos o valor pelo qual multiplico as coordenadas dos vértices do triângulo, o que acontece com a figura? Ela aumenta de tamanho, ela vai ser ampliada. E letra E. Se ao invés de ampliarmos o triângulo, quisermos reduzi-lo, o que devemos fazer em relação às coordenadas de seus vértices? Então, a gente pode ou dividir ou multiplicar por uma fração, mas tem que ser uma fração própria, uma fração mesmo, menor do que 1. Então, devemos dividir todas pelo mesmo número ou multiplicá-las por uma fração própria, menor que 1. Então, é isso. Com isso, a gente corrige a última semana do PET 6. Te aguardo no PET 7, o último PET. Até lá!